Fala, meus amigos! Notícias do São Paulo. Ontem, dia 9 de março de 2026, o São Paulo dispensou Hernan Crespo. Ao que tudo indica, como eu falei no vídeo de ontem, ao que tudo indica tem a ver com a falta de alinhamento. Eles não estavam falando a mesma língua, a comunicação estava sendo um tanto quanto diferente, desalinhado, nada de harmonia. Mas até aí, qual é a surpresa, a falta de alinhamento dentro do São Paulo? Até aí, qual a surpresa, a falta de alinhamento entre um técnico e qualquer time do futebol brasileiro? Vídeo exemplo do último técnico do Flamengo, o Felipe Luiz. Ele foi demitido com um índice enorme de aprovação por parte da torcida do Flamengo. Ainda que ele não tivesse tido bons resultados no início da temporada, não foram jogos relevantes a ponto de você demitir um treinador. No São Paulo, que dirá no São Paulo Futebol Clube, levando em consideração que a estrutura atual do São Paulo, para quem joga, para quem treina, para quem trabalha, quem comanda, independente do cargo que ocupa hoje no São Paulo, independente, não existe hoje uma segurança, uma tranquilidade para você exercer o seu trabalho. Dito isso, não deveríamos estar surpresos com a diretoria do São Paulo ter demitido Hernan Crespo ontem, segunda-feira, 9 de março de 2026. Mas agiu muito rápido. Hoje, ao que tudo indica, Roger Machado já se apresenta pela manhã no São Paulo, para inclusive já comandar o treino do São Paulo. Futebol é algo muito dinâmico, tanto algo para ser positivo quanto para ser negativo. E no São Paulo, para lidar com algo negativo de bate-pronto, tem sido muito mais fácil, haja vista que a tônica do São Paulo nos últimos tempos tem sido notícias negativas, pejorativas, e daí o São Paulo consegue se dar bem com isso. Levando em consideração que o São Paulo é um time que não tem conseguido manter assim uma paz para quem quer treinar, para quem quer trabalhar, e hoje, ao que tudo indica, Roger Machado passa a liderar a equipe do São Paulo em campo. Bom, nós vamos descobrir com quem mais ele virá, se a comissão técnica do Roger Machado mudou dos últimos clubes, times que ele defendeu, que ele ajudou. Bom, será que ajudou mesmo? Parece que há um nível de rejeição. Se fosse para optar entre o Crespo, permanecer o Crespo, e vir qualquer outro treinador, em geral, todo mundo ia optar, pelo que a gente está vendo nas redes sociais, todo mundo ia optar para manter Hernan Crespo. Haja vista que ele estava aí com um certo grau de invencibilidade. Certo grau. Perdeu para o Palmeiras, perdeu quando não poderia perder. Perdeu para o Palmeiras anteriormente quando não poderia perder. Então o Crespo, ele estava de uma maneira relativa, eu não vou dizer segura, mas de uma maneira relativa, quase que intocável, levando em consideração que o São Paulo tinha até mesmo outras prioridades, não era para mexer no Crespo nesse momento, porque o São Paulo tem outras prioridades, mas aí a diretoria achou por bem mexer nessas prioridades. E daí dispensou Crespo ontem, segunda-feira, 9 de março. Já que a diretoria do São Paulo ignorou essas outras prioridades, tratou logo de ver quem poderia assumir o São Paulo. Há muito tempo, todos nós já sabemos que no cenário brasileiro não existe muitos técnicos que são bem quistos pela torcida e até mesmo pela diretoria. Dito isso, o São Paulo se viu na obrigação de pronto de já trazer alguém logo. E o Roger Machado, embora ele não tenha um histórico positivo até o presente momento em treinar times, o histórico dele é muito simples, não tem nada de extraordinário, nada demais, porém, dado
a defasagem de técnicos no Brasil, teria que trazer logo. Porque, ao que tudo indica, a partir de agora, dessa rodada agora, ao que tudo indica, outros técnicos vão começar com essas danças das cadeiras, dança das demissões, na verdade. Só que a gente sabe que no Brasil é assim, saiu desse time e entra no outro, o do outro entra nesse e assim por diante. Então fica nisso, né? É o mais do mesmo. Essa é a grande verdade. E no final das contas, vai ser campeão geralmente os mesmos, vai classificar para a Libertadores geralmente os mesmos, vai conseguir chegar ali como semifinalista de uma Sul-Americana os mesmos e assim por diante. Então, em geral, não muda nada. Esse tipo de comportamento de demitir, admitir treinador, fazer algumas contratações assim, não são nem medianas, até abaixo da média para compor elenco. Tem jogadores aí que são contratados que nem jogam, né? E o time tem que pagar, obviamente, o salário daquele jogador, né? Isso daí é uma prática muito comum no futebol, que se tornou assim uma rotina, mas que de maneira assim muito abrupta não muda nada dentro do time. É claro que se tratando do São Paulo, que tem um elenco de mediano para melhor, pode sim extrair alguma coisa ainda desse time. A diretoria entendeu que Hernan Crespo não ia conseguir fazer isso, uma vez que os objetivos dele e da sua comissão técnica estavam desalinhados com o da diretoria do São Paulo, bem como inclusive dos jogadores. Então tratou logo de trazer o Roger Machado. Tudo indica que agora pela manhã ele vai assinar o contrato com o São Paulo. Agora eu vou dizer para você aí o último trabalho, aliás, os últimos trabalhos do Roger Machado. É muito recente, ele estava no Internacional. Mas como que ele foi lá? O treinador ficou no Colorado de 2024 a 2025 e deixou o clube com 73 partidas e 34 vitórias. A fonte dessa informação, isso também é até fácil de adquirir, está lá no ge.com. Então, olha só, 73 partidas, 34 vitórias. Então, é algo mediano. É o mais do mesmo. Essa é a grande verdade nua e crua. Ele não é diferente do Crespo, ele não é diferente de outros jogadores, não vou citar o nome. No Brasil, 2 treinadores acima da média, que são diferenciados, na verdade. Não, o Abel, ele está numa prateleira diferente, então ele nesse momento nem se compara com os outros. Agora, 2 treinadores, deixa o Abel de lado, porque o Abel ele também tem algo que esses outros treinadores ainda tecnicamente não tiveram, né? Guardada devidas proporções, nunca é igual. Felipe Luiz e Rogério Ceni. Felipe Luiz e Rogério Ceni não tiveram o mesmo tempo que o Abel Ferreira teve e tem no Palmeiras para treinar, para impor suas ideias. Muitas vezes ele, com os títulos que ele já ganhou, também é questionado, porque algumas decisões questionáveis elas vêm à tona quando o Palmeiras perde, quando não vai lá muito bem. Então ele, igual aos outros, também é questionado. A diferença é que no Palmeiras ele fica no cargo. Essa é a diferença. Felipe Luiz, com um trabalho primoroso no Flamengo, foi dispensado. Rogério Ceni, com um trabalho primoroso no Flamengo, também foi dispensado. Mas esses 2 treinadores, o Rogério e o Felipe Luiz, são com certeza, a nova geração. Não são lampejos, não, já são realidades. Os 2 são muito bons treinadores. E o São Paulo, ele, claro que sabia que com o Felipe Luiz o São Paulo não ia conseguir nada. Até porque o choque de realidade seria muito grande. O Felipe Luiz, ele não teve um choque de realidade quando ele se tornou treinador do Flamengo. Porque ele estava acostumado a jogar na Europa, uma situação diferente do que é no Brasil. Então ele já vinha culturalmente com salário em dia e tantas outras organizações interessantes, né? Muito bom. Quando ele veio para o Flamengo no melhor cenário do Flamengo dos últimos anos. E aí ele assumiu um papel de treinador. Então isso para ele foi novo. Mas lidar com comprometimento de salário, atraso, jogadores acima da média, então isso para ele não foi um choque. Diferente do que foi para o Rogério sempre. Quando o Rogério foi para o Flamengo, não era o mesmo cenário que estava hoje. Porém, com certeza já era melhor do que o São Paulo está nesse momento. É passageiro, tudo pode mudar. O São Paulo precisa de um choque
não de realidade, porque é o que o Crespo tentava fazer, mas não era o papel dele. Ele, como treinador, tem que entender que ele tem um limite no que ele tenta ser realista e transparente para a imprensa e assim por diante. Toda empresa é assim. É que como ele não é um gestor de fato, então ele não consegue fazer isso. Ele fala o que vem à mente, ele é o famoso sincericida, vai falando, né, algumas verdades, realidades, mas o futebol, ele não tem espaço para isso. Não é que ele não está preparado, não tem espaço para isso. A torcida, muitas vezes, o que ela quer é até uma certa maquiagem, né? Você vê que, por exemplo, quando você pergunta para qualquer torcedor o resultado de um jogo, o time dele sempre vai ganhar, ainda que o outro seja muito melhor. Isso é ser realista? Claro que não. Claro que não. Mas a gente sabe que o futebol ele é imprevisível, então o grau de ser imprevisível, o time sempre vai levar para si. Ele vai acreditar que o time dele vai ganhar sempre, ainda que não esteja em melhores condições do que o outro. Olha os últimos trabalhos aí do Roger Machado. Ele passou pelo Grêmio, antes de estar no Internacional, e estava aí com essa campanha mediana, o que é o comum para o futebol brasileiro. Aí ele esteve no Grêmio, Juventude, Novo Hamburgo, Atlético Mineiro, aí lá mais para trás, Palmeiras, Bahia e Fluminense. E a gente sabe como foi. Foi de mediano para baixo, é isso daí, não teve nada para cima, é isso. Então é mais uma aposta. No vídeo de ontem eu disse que o São Paulo não podia apostar, levando em consideração o cenário do São Paulo. O São Paulo vive a sua maior crise da história, é uma crise sem precedentes, e então precisava de alguém que estivesse, infelizmente, acostumado com essas crises. A gente sabe que esses clubes que eu citei aqui, Juventude, Grêmio, Internacional, Novo Hamburgo, Atlético Mineiro, antes Fluminense, agora o Fluminense está melhor, mas quando ele estava lá não era essa situação. O Bahia agora está melhor, quando ele estava lá também não era essa situação. Mas o fato de você treinar clubes numa situação ruim, em crise financeira, crise institucional, jogadores ruins, então isso ajuda, dá uma certa casca ali, mas ele não conseguiu ser campeão nesses clubes aqui. O São Paulo tem jogadores hoje superior ao que ele encontrou nesses clubes aqui? Bom, a gente precisaria analisar homem a homem, um a um, porém isso nem sempre é relevante. Nós conversamos isso também no vídeo de ontem. Nem sempre o melhor ganha. Então o Crespo, ele tinha certeza que ele só conseguiria ser campeão no São Paulo se ele tivesse os melhores. Então o São Paulo não precisa desse técnico. O São Paulo precisa de um técnico também motivacional. Precisa também de um gestor que consegue blindar a equipe, blindar o elenco, que não pode trazer toda a realidade à tona. Porque, na verdade, isso é bom para a mídia, é bom para quem grava vídeos, mas não é bom para os jogadores, não é bom para a instituição. Será que o São Paulo acertou com o Roger Machado? Ou será que foi o erro? Coloque aqui nos comentários. Quero ouvir a sua opinião. Bom demais falar com vocês. Logo vou trazer mais informações sobre esse novo treinador do São Paulo, Roger Machado. Tudo indica que vai assinar hoje. Para quem não me conhece, Elcio Costa, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seus comentários sobre todos os temas que a gente conversa aqui, para que essa troca de ideia possa ser boa e espontânea, e eu quero saber de fato qual é a sua opinião sobre todos os assuntos, temas que a gente fala aqui no canal. Um abraço, bom dia a todos, até mais.